Irmãos, nós temos um tema de campanha que é tempo de restauração. E eu quero que vocês acompanhem bem isso. O que eu quero compartilhar com vocês é em relação à igreja. Dentro do mês de novembro, a gente estava questionando ao Senhor em algumas coisas, em relação a todo esse tempo de dificuldades que foram passados neste ano de 2016. E nós procuramos ver o que estava acontecendo a nível de igreja, a nível de Gravataí, Estado, a nível de nação. Quando nós conversávamos sobre isso com a Raquel, e a Raquel fez uma pergunta naqueles dias, naquele momento, ela perguntou, disse: Joso, o que acontece com a igreja, que há tantas pessoas faltando os cultos, tantas pessoas fracas, tantas pessoas com muitas dificuldades em relação à fé, em relação a Deus, em relação a si mesmo, pessoas que estão com sérios problemas no casamento, sérios problemas no emprego, na profissão, pessoas que estão com luz e água cortada, e foi mais ou menos esses os tons dos assuntos que nós estávamos conversando. E a pergunta veio bem assim: no que nós estamos falhando? A gente sempre procura achar uma culpa para justificar algumas coisas que acontecem. E nós fomos orar ao Senhor. Enquanto orávamos, o Espírito Santo nos levou a ver o que tinha sido o tempo de cruzada do ano de 2016. E Deus nos deu um tema para 2016, que ele falava sobre unção, ele falava sobre unção, família e milagre, crescimento espiritual. E quando nós olhamos os temas e recapitulamos algumas mensagens, uma vez que a Raquel anota todas as mensagens, se você perguntar o que aconteceu nessas 112 mensagens passadas, ela tem tudo nas agendas. 112 mensagens passadas, estou falando de 9 anos de cruzada de 12 dias. E nós buscamos aquelas mensagens, e nós percebemos que 2016 foi um ano perfeito para que a maturidade espiritual surgisse nas nossas vidas. Nós fomos testados em como reagir diante de muitas circunstâncias. Nós fomos testados a reagir da forma de Deus. E isso não foi para nós, Raquel e Josué, isso foi para nós, igreja. Nós todos fomos testados. Alguns foram aprovados e outros não foram. As muitas lutas, elas trouxeram grandes problemas a muitas pessoas. E quando nós orávamos sobre isso, o Senhor nos deu na madrugada seguinte. Eu fui acordado com um sonho e depois orando. O Espírito Santo disse claramente que este tempo era tempo de restauração. Esse tema deste ano, ele surge de uma oração que busca respostas de Deus. E Deus nos fala que é um tempo de restauração. E quando Ele fala sobre tempo de restauração, o Senhor não estava nos falando em alguma coisa comum ou pequena, não. Ele estava nos falando em tempo de restauração em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da vida da igreja. Tempo de restauração. Tempo de restauração, digo, no sentido de vida ministerial, vida profissional, vida emocional, vida familiar. Estou falando de todas as áreas que envolvem a minha e a sua vida, em todas as áreas dela. E quando essas coisas estavam fervendo no meu coração, após o Senhor ter falado, desde então, nós procuramos orar sobre pessoas que estariam pregando, embora algumas já são até tradicionais a estarem aqui, tanto para pregar quanto para ministrar adoração. Nós fomos buscar isso, buscar do Senhor. A Raquel, o Doni tiveram
um envolvimento direto nisso, e todas as coisas cooperaram para hoje nós estarmos aqui e falar sobre este tempo, o que precisa ser restaurado na minha vida, o que precisa ser restaurado na sua vida, o que precisa ser restaurado de uma forma que eu entenda que o Senhor está agindo. Então, olhe só isso. O que precisa ser restaurado? Primeiro, para que a Andressa deu uma introdução tão importante aqui, o que precisa ser restaurado? Algumas coisas para serem restauradas, elas, de alguma forma, elas estão quebradas, elas estão estragadas, elas estão sem uso, elas estão vivendo, elas estão ainda existindo, mas elas não estão sendo utilizadas naquilo que elas deveriam ter sido usadas. Isso a gente pode observar muito claro em imóveis. Um móvel precisa ser restaurado. Uma casa, por suas vezes, precisa ser restaurada. E a gente observa que algumas restaurações fazem muito bem, transforma a casa. E eu queria que você, nessa noite, entregasse o seu coração ao Senhor, para que você pudesse ser restaurado pelo Senhor. Amém? Procure primeiro na sua vida, você vai me ajudar a pregar. Procure se existe algo que precisa ser restaurado em você. Comece com coisas bem tranquilas. Será que a minha saúde física precisa ser restaurada? Pergunte isso. Você está livre das doenças? Você está livre das dores? Livre das enfermidades? Questione. Será que existe alguma coisa em mim que precisa ser restaurada nessa área? Será que eu preciso ser curado? Será que eu preciso ser sarado? E se você entender que alguma coisa na sua saúde precisa ser restaurada, já comece a anotar ela. Seria muito importante todos os irmãos, ao longo desses dias, terem caneta e papel e fazerem as suas anotações. Pergunte isso ao seu coração. Segundo, na área financeira, será que tem algo a ser restaurado? Alguém pode dizer, pastor, e alguém já me disse, eu tinha um excelente emprego e perdi. Há pessoas que precisam ser restauradas na área financeira, precisam de um bom emprego, precisam de ganhar mais naquilo que trabalham. Há pessoas que precisam ser restauradas financeiramente. E não são poucas, muitas. O ano de 2016, se alguém tinha reservas, muitas reservas foram consumidas e poucas pessoas têm algum valor sobrando, poucas pessoas. A maior parte tem trabalhado durante o dia para comer à noite. A pergunta então é, na área financeira, alguma coisa tem que ser restaurada? E você vai responder isso para você mesmo. Como a gente entra em dificuldades financeiras? Às vezes está tudo ok e a dificuldade ela se apresenta, no caso de quem trabalha, às vezes pelo desemprego, naquele que é autônomo, às vezes na busca de uma oportunidade melhor. Se eu fizer isso, vai aumentar meus rendimentos. É a primeira frase, mas ela logo depois ela vem com muitos trabalhos e poucos resultados. É uma grande tendência. Então, algumas pessoas, elas passam por grandes problemas na área financeira por causa de algumas apostas que elas fazem e elas não conseguem ser concluídas. Na área emocional, existe alguma coisa a ser restaurada na sua vida emocional? Eu lembro de uma menina, então ela tinha 5 aninhos, e ela me disse bem assim naquela época, questão de uns 3 anos atrás, ela disse, pastor, ora por mim, porque a vida está muito difícil. Eu olhei assim, é casa de oração mesmo, né? 5 anos é muito difícil. E ela me contou algumas histórias que ela estava passando, mas a vida difícil dela era uma preocupação com os pais. E as preocupações eram reais.
a vida emocional. Algumas pessoas, às vezes, elas procuram a igreja para uma restauração emocional. Alguém quer arranjar um namorado, alguém quer uma namorada. Tinha alguns moços que conversamos também, isso há bastante tempo atrás. Eles me disseram: pastor, eu quero ir para a igreja porque está na hora de eu casar. E eu preciso casar com uma menina da igreja, porque essas outras que não prestam, todo mundo pega essas aqui. Eu quero uma da igreja. Ele era um pilantra do mundo, e ele queria ser um pilantra dentro da igreja. A visão da igreja, para algumas pessoas, é isso, é uma área emocional que vai ser tratada, um casamento ou alguma outra questão assim. Irmãos, estou dando essa pequena introdução, falando de algumas áreas que a nossa vida passa, e às vezes nós precisamos tratar isso de uma forma muito coerente, muito forte sobre esse assunto. E eu quero, ainda dentro dessa pequena introdução, falar de uma área que é extremamente importante. Quando nós falamos sobre restauração de vida familiar. Vida familiar. Um dos grandes problemas hoje é o relacionamento, principalmente conjugal. Ele se estende a filhos, a família, mas um dos grandes problemas que hoje enfrentamos a nível de igreja é a questão conjugal, o relacionamento conjugal, que ele está passando por um grande problema. 1960, Ministério Billy Graham, um dos evangelistas faz um apontamento e diz: precisamos orar muito, porque no último ano nós tivemos 2 casais da igreja que se separaram, de um total de apenas 2.000. De 2.000 casais, 2 casais se separaram em um ano. E eles apontaram aquilo como um momento de oração para a igreja. 1978, do mesmo Ministério Billy Graham, eles fazem um novo apontamento, e isso era periódico dentro do ministério. Em 1978, o evangelista faz o seguinte apontamento: é um absurdo o que está acontecendo nas igrejas, disse ele. Nós temos 200 casais nessa congregação, e 5 deles separaram neste ano. 5 em um ano, de 200 casais. Se nós pegarmos a estimativa para 2016, nós vamos observar que 50% dos relacionamentos, dos casamentos realizados, eles terminam no primeiro ano. 50%. E na igreja, segundo a pesquisa da CEPAL, diz que 30% dos casais crentes também desfazem seu casamento ainda no primeiro ano. No primeiro ano, 30%. Isso nos faz alertar para o grande problema que é as questões familiares, as questões da família. E eu queria que você pensasse sobre isso. Nós temos lá aquela frase: é tempo de restauração. Aqui o Christian fez essa excelente imagem que diz: é tempo de restauração. E o que eu estou falando até agora é aquela primeira parte, cinzenta, escura. Mas a promessa de Deus para a nossa vida é aquela parte da direita. São 12 meses de poder. Você crê nisso? Então nós vamos começar a trabalhar nisso. Por que tempo de restauração? Eu quero falar de 3 fases específicas de restauração. A primeira restauração, Deus restaura o mundo. João 3,16 diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que mesmo? Para que ninguém se perca, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou. O primeiro momento de toda a geração era isso. Já faziam-se 400 anos
que Deus não falava com ninguém, não falava com um homem sequer. A terra inteira, por um período de 400 anos, não ouviu falar de Deus, não ouviu a voz do Senhor. Os templos, o templo de Jerusalém e sinagogas que existiam, elas continuavam existindo, mas Deus não estava presente nelas. Malaquias encerra o livro deixando essa terrível declaração, quando o Senhor questiona: será que não existe um homem dentro de todo Israel que não abra as portas do templo de balde? Por quê? Porque eu não estou no meio de vós, não estarei aí durante todo este período. E por 400 anos Deus simplesmente, Ele não falou com ninguém. Mas agora, passados-se 400 anos de que as trevas tomaram conta, de que o templo, embora profetizado e falado a palavra de Deus, a Torá, não havia unção nem presença de Deus naquele lugar. Deus agora, Ele traz uma palavra, e a palavra dele que já estava mencionada, se você for observar, lá em Gênesis capítulo 3, já estava ali direcionada essa palavra, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele seria vitorioso sobre Satanás. Então, exatamente neste momento, Deus começa a restaurar a terra. E Ele envia Jesus para morrer, o sentido total, eu estou resumindo naturalmente Ele envia Jesus para estabelecer o reino, para anunciar o Evangelho, para proclamar o ano da aceitação do Senhor, o dia da sua ira, para anunciar liberdade aos cativos, cura aos doentes, a pôr vestes de louvor em vez de vestes de tristeza, de pranto. O texto de Isaías 61 revela aquilo que Deus vai fazer, e Ele estabelece em Jesus este princípio de restauração sobre toda a terra. Ele restaura por completo. Em Jesus, a terra toda foi restaurada. Nós temos que entender isso de uma forma muito clara. A religião da época não salvava ninguém e condenava todos. Os fariseus, classe religiosa muito conhecida, tanto quanto os saduceus, escribas e outros, eles faziam parte de uma grande religiosidade que existia na época, mas porém não havia Deus nela. Eu li um depoimento de um escritor, ele disse exatamente assim, comparando os dias de hoje, ele disse: se hoje o Espírito Santo saísse da igreja, voltasse ao céu de forma que não se comunicasse mais com as igrejas, 90% das igrejas continuariam fazendo a mesma coisa ainda. Nada alteraria nas suas vidas. E quando eu leio esse dado, quando eu leio uma frase dessa, isso mexe comigo. Porque nós precisamos entender que nós somos igreja do Senhor, que o Espírito Santo precisa ser aquele que agencia todas e qualquer coisa, que o Espírito Santo é a direção para a nossa vida. Então, ele diz exatamente isso. Deus agora então envia Jesus. Jesus prega e anuncia o Evangelho das Boas Novas. As pessoas conhecem e começam a confessar suas vidas a Jesus. A partir de João Batista, o arrependimento de pecados é anunciado. A terra ainda ela passa por um processo no qual ele vai culminar com o sacrifício de Cristo. Depois de anunciar tudo, ele vai até o Calvário, onde no Calvário ele consuma todo o preço pago pela minha redenção, pela sua redenção, pela redenção da terra. Eu estou falando, inclusive, redenção da terra. Se nós voltarmos a 2 Crônica 7,14, ele vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. A terra precisa ser sarada também, irmão. O tanto que a terra não produz, que não dá plantações que falham, tudo minga, é resultado ainda de uma geração que não confessa o nome do Senhor. Quando nós nos levantarmos como igreja, quando nós nos levantarmos como homens e mulheres cheios do Espírito, esta área será restaurada na nossa vida e na terra. Só que tem um detalhe.
Jesus restaurou todas as coisas. Quando ele vai à cruz, ele diz exatamente essas palavras: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por final ele diz: está consumado, acabou, está liquidado, está tudo pronto. Colossenses vai dizer que a cédula que era contra nós, que constava em ordenanças, obrigações, etc, 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 ele encravou na cruz, juntamente com ele. E na cruz ele pagou o preço completo de tudo aquilo que era contra a minha vida. Então, a primeira restauração, ela foi feita no passado. Jesus restaurou tudo. Algumas pessoas hoje podem viver ainda uma vida infeliz, mas Jesus já morreu para que elas fossem salvas. Aleluias. Vocês aqui, irmão, nós aqui podemos ter parentes, amigos, irmãos, pais, etc., filhos. Nós podemos ter um tanto de pessoas que ainda estão vivendo longe de Deus, mas o preço pela salvação delas também já foi pago. E Jesus nos dá uma palavra tremenda, uma palavra que é insubstituível. Ele diz assim, através da vida de Paulo, ele diz: crê e tu e a tua casa serão salvos. O que eu disse? Crê, tu e a tua casa. Casa do grego aqui está escrito aikos. A forma de escrever casa é aikos. E nesse sentido, não significa tu e a tua casa exclusivamente teus parentes. Ele está dizendo assim: todos aqueles que passam pela tua casa serão salvos. Aleluias! Com quem você toma chimarrão? Ele já recebeu Jesus? Mas vai acontecer? Glória a Deus, claro que vai acontecer, porque a Bíblia diz: todos aqueles que passam pela tua casa serão salvos. Mas ela é específica também, quando ele diz: tu e a tua casa, tua família. Alguém aqui tem familiar que não é crente? Que não entregou sua vida a Jesus? Nós estamos hoje, nós estamos hoje em um tempo de restauração. E nós vamos fazer a primeira oração agora. Você pode levantar-se e nós vamos orar pelos nossos parentes. Se tem um parente de você que ainda não recebeu Jesus, e ele está aí, quem sabe, do teu lado, eu quero que você também me ajude a orar e ore por ele. Diga: Senhor, salva o meu pai, salva o meu irmão, salva a esposa, salva o esposo. Oh Deus, faz um milagre agora na minha vida. Você pode orar comigo? Se eles não estão aqui, você vai lembrar deles, onde eles estão, e você vai orar por eles. Vai acontecer um milagre a partir de agora. Glória a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Quem crê que vai acontecer milagres? Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, eu oro pela vida de muitos e muitos homens e mulheres, ó Deus, que são parentes, amigos, pessoas que cruzam a casa dos teus filhos, ó Deus. Eles são pessoas boas, ó Deus, mas infelizmente, se morrerem sem te conhecer, eles passarão a eternidade longe de ti. Eu oro para que haja um milagre nessa hora, Deus. Eu oro para que essas vidas sejam alcançadas pelo teu poder. Que nessa noite, Senhor, o coração do pai se converta aos filhos, e dos filhos, ó Pai, se converta aos pais. Que o coração, Senhor, dessa igreja, Pai, se converta ao teu coração, meu Deus. Que cada homem, mulher, jovem ou criança que está aqui hoje, Deus, que eles possam ser tocados pelo teu amor. Esse amor, Senhor, que nos chama para a vida eterna, para a salvação eterna. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas possam usufruir da tua gratidão, da tua bondade. Traz libertação, traz salvação a eles. Traz salvação aos meus amigos, ó Deus. Eu oro hoje especificamente pela vida do Rudimar, ó Deus, da sua esposa. Salva os meus amigos, ó Deus. Salva os meus amigos, salva o Magalhães, ó Deus. Salva o Castilhos, ó Deus. Salva os meus amigos, ó Deus. Salva, Pai, essa geração. Nos dá, Senhor, um tempo onde nós vamos viver os milagres do Senhor todos os dias. Nos dá, Senhor, um tempo a viver, onde nós vamos ver pessoas entregando suas vidas a Ti, sem restrição, sem medo, ó Deus.
Pessoas que viveram a vida toda longe dos teus caminhos, cometendo toda sorte de pecados, ó Deus, mas que um dia vão te conhecer como Salvador, estão te conhecendo como Senhor, e nunca mais eles serão iguais. Eles passarão pela experiência do novo nascimento, Senhor, e glorificarão o teu nome. Eles alargarão as fileiras, Senhor, daqueles que vão gozar a vida eterna. Nós oramos por nossos amigos e parentes nessa noite, Pai. E nós cremos no milagre que vem do Senhor para a salvação, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Você pode assentar-se. No passado, Jesus restaurou todas as coisas. No presente, as nossas vidas são restauradas também. De que forma? A primeira restauração que nós passamos é quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Em 2 Coríntios, ele vai nos dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, todas elas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. A primeira restauração que nós passamos, a segunda, é no tempo presente, por aquilo que nós fizemos, quando convidamos a Jesus a ser o Senhor da nossa vida. Quando nós convidamos Ele para ser Senhor, a nossa vida é restaurada. Terceiro, a terceira restauração que nós passamos é esse momento que nós estamos vivendo agora. Depois de passar por um ano de muitas lutas, de muitos problemas, muitas pessoas atravessaram o 2016, estão nesse dia de hoje. Alguns ainda, talvez, sem esperança, sabendo que o que tem pela frente são dificuldades, sabendo que o que tem pela frente ainda é um janeiro cheio de problemas, talvez um fevereiro, e quem sabe até a projeção de o ano inteiro ser um ano um tanto difícil. Algumas pessoas passaram por um processo de separação. Outros passaram pelo processo, pelo vale da sombra, pelo vale onde a saúde foi totalmente comprometida. Pessoas que passaram problemas exagerados na área da enfermidade. Mês de março, eu lembro que uma irmã sorridente, ela estava feliz com Deus de tantas coisas que o Senhor estava dando à sua vida. Aquele mês não findou, sem que ao fazer o exame ela tivesse uma notícia que tinha um tumor. E aquilo levou ela a um primeiro momento de vida, a não aceitação. Disse: não, pastor, mas eu estou tranquila. Eu sei que Deus está no controle. Alguns dias depois, os exames apontavam que a situação era pior do que aquilo que ela pensava. E mais tarde, 1 ou 2 semanas depois, ela já parava de estar nos cultos. Começava o processo de radioterapia, químio, remédios, perdeu os cabelos, perdeu a esperança, sentia-se já se morta. Alguns meses depois ela vem à igreja. Eu e a Raquel tínhamos estado na sua casa, conversamos, oramos com ela, e 2 semanas depois ela pôde retornar à igreja. Com lencinho na cabeça e sem esperança de vida ainda, acreditando que talvez Deus pudesse fazer alguma coisa. Mas não aquela fé que diz que eu sei que vai acontecer, porque sabe que vai acontecer. Ela vem à igreja na expectativa de ver irmãos, de ter uma boa palavra, de achar algum tipo de alento em meio ao sofrimento. Continua as radioterapias, todo o procedimento continua igual.
falha mais algumas semanas. No mês de novembro ela conseguiu vir 2 ou 3 cultos. E ela descobriu uma coisa: que Deus a resgatou da morte. Embora ela tenha feito um tanto de procedimentos, ela tinha uma convicção na sua vida: que Jesus estava com ela, que estava curando. Às vezes a cura que eu e você queremos, ela é assim. É o jeito que nós queremos. E toda vez que eu oro para que a cura seja assim. Que ela acabe imediatamente. É a história de uma mulher que chega com o seu ombro, sem poder mover, cumprimentar as pessoas, tem que mover o corpo inteiro, porque o braço não pode descolar. A dor é constante. Ela não tem expectativa nenhuma. Por mais ou menos 7, 8 meses, ela está com aquela dor e os movimentos cada vez vão diminuindo. O médico diz que talvez tenha uma saída, que é a cirurgia. Mas que é sempre uma cirurgia, para ela e na idade dela já era arriscado. Mas aí ela vem até a frente, até o altar. E o Caleb tem uma ousadia e diz: levanta os braços. E a mulher diz: eu não posso levantar. Ele disse: não, só não podia, agora a senhora pode, levanta os braços. E ela levanta os braços, e ela estica os braços, ela põe os braços para frente, para o lado, para cima, para baixo, e ela sai daqui curada. Ela veio um culto mais, não sei se, acho que não tem vindo mais, mas foi curada. Aquele outro culto que ela veio, 15 dias, 20 dias depois, ela disse: eu estou curada. Deus a curou instantaneamente. Toda vez que eu oro, é para que isso aconteça. Toda vez que eu oro, é para que os casais eles consigam se perdoar. Eu vi um casal. O homem passou mais de 1 ano orando por sua esposa. Estavam separados. E o tanto que ele buscava a Deus, culto após culto, culto após culto, por mais de 1 ano. Mas aí Deus proporciona um meio e eles se reencontram, há perdão, e eles começam a viver juntos de novo. Mas aí esse homem começa, um pouquinho mais tarde, passa-se 4 ou 5 meses, ele começa a brigar com a esposa de novo. E eles passam por um outro momento de separação. Ele disse: pastor, parece que Deus não se importa comigo. Estou separado de novo. Então eu olhei para ele e disse: não é Deus que não se importa contigo. Tu, quando procurou tua esposa, tu foi até o Senhor. Mas quando tu se reencontrou com a esposa, tu deixou de lado o Senhor. E esse cordão da família, ele é de 3 dobras. Se faltar Jesus, faltou tudo. Faltou tudo. Ele me disse: pastor, me ajuda? Eu disse: claro que ajudo. A gente vai para Jesus. E a gente correu para Jesus. E o Senhor restaurou mais uma vez a vida desse casal. A tua vida conjugal como está?
teu relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, como está? Em 98, final de 97, eu tinha viajado, eu fui ao México. Ao lado, nos assentos que eu estava, quando ia para Acapulco, um casal estava brigando. E eu fechei os olhos, fazia de conta, estava dormindo, para não ver aquilo. De repente, eu fico muito constrangido quando um casal briga. Eu fico constrangido quando um casal, um homem, uma mulher, vem dar testemunho na igreja e diz: no passado eu tive 1, 2, 10, 15. Pô, irmão, se teve, já acabou, esquece, só tem uma agora. Eu não gosto de ouvir esse testemunho. Aparece uns tão feios aqui, às vezes, assim. Quando eu me afastei do Senhor, eu tive 20 mulheres. Mas Deus, eu livre, nem os dragão querem pegar esse cara aí. Vem dizendo que tive 20. Eu não sei se isso é testemunho, isso me dá um nojo. Mas eu fechei meus olhos aquele dia. Eu não queria ver aquilo. Então ela diz bem assim: mas a gente, disse o homem, mas a gente casou. Se falarem em espanhol, para vivermos uma vida toda. E ela disse: que casado para sempre, coisa nenhuma, ou coisa é outra coisa. E eu com os olhos fechados, eu comecei a orar e dizer: Senhor, por que uma frase tão bonita? Eu nunca tinha escutado essa frase, casados para sempre. Nem no ministério, porque a gente foi ver esse ministério 5, 6 meses depois. Ele disse: por que uma frase tão bonita é expressa de uma forma tão errada, tão ruim? E naquela hora o Senhor começou a me dar uma forma de trabalhar com casais. E eu comecei a anotar, e criamos um ministério para trabalhar com casais. 98 eu fiz 97, novembro de 97 fiz aquelas anotações. Até o final de dezembro eu compus, trabalhei e editei um manual de família. Em janeiro de 98 eu convidei 7 casais. Estávamos na Filadélfia, convidei os 7 melhores casais, aos meus olhos, tá? Os 7 melhores casais, para nós sermos um braço auxiliando o pastor no aconselhamento, uma vez que muitos casais na igreja nós observávamos que tinham problemas. E os 7 melhores casais, 7 casais líderes da igreja. O nosso programa era para 11 semanas. No final de 2 meses, nós percebemos que todos eles, inclusive eu, todos nós estávamos muito podres por dentro. A casca era bonita, nós éramos líderes, mas por dentro era um lixo. Tudo destruído, eram só máscaras que tinham. Os 7 melhores casais da igreja eram mascarados. 2 meses nós identificávamos o lixo que estava aqui dentro e precisava sair. E aquele programa de 11 semanas que nós calculamos, esboçado e trabalhado, eles se projetaram para 9 meses. E ao longo de 9 meses nós fomos tratados como se fosse uma gestação na nossa vida. E nós fomos curados pelo Senhor, sarados. Tinha um casal novo, e aquele casal novo disse: olha, a gente está aqui, nem sei porque que a gente está, primeira aula, porque a gente se ama. Casal novo se ama. É igual na igreja, quando tem namorado, a gente diz assim: vamos dar as mãos. Os mais velhos, casais, eles vão assim, ainda dão uma olhadinha: vou dar a mão para essa velha. É assim: tu tá feio mesmo, dá a mão para ti. Aí assim, mas para os jovens a gente não precisa nem falar, eles já estão ali. Para os jovens a gente diz: vamos soltar as mãos, né? Aquele casal bem jovem, casado há 2 meses, 3 meses, ele disse: pastor, nós não temos nada.
A gente está bem, a gente vive lua de mel ainda, a gente está tudo bem, tudo é novidade para nós. Nós viemos aqui só para aprender. Algumas coisas, talvez no futuro a gente use. Desde este casal novinho, 3 meses de casamento, até o casal mais antigo nessa vida, já com seus cabelos brancos, 66, 67 anos tinha o irmão Luiz naquele tempo, 30 e poucos anos de casado. Todos nós fomos trabalhados pelo Senhor, todos nós fomos curados. Nós percebemos que a gente não amava como dizia que amava. Muitos casais, irmãos, às vezes estão aqui na igreja, tudo bem, quando saem ali no carro, entram no carro e vão, a mulher demora a fechar a porta e o marido já diz assim, ó, fecha isso aí ligeiro, estou com pressa. Tu saiu recém do culto, já vem para me acusar? Aqui na frente, irmão, saiu, já estão brigando. Como está o teu relacionamento hoje? Casal. Qual é o tanto que você ama o seu esposo? Como você ama a sua esposa? Aqui dentro, irmão, nós todos parecemos bem. Mas sabe onde a gente se revela? Lá na nossa casa. Em casa nós somos o verdadeiro crente ou o impostor. Tempo de restauração é tempo de arrependimento, de eu dizer, eu não quero viver essa vida longe de Deus. Eu não quero viver a minha vida conjugal triste, amarga, infeliz. Mas para mim viver essa vida abençoada, eu tenho que amar o Senhor. E amar o Senhor me transporta a fazer as coisas que Ele fazia, de agir como Ele agia. Ele disse que Ele amou a igreja, a sua noiva, até o ponto que Ele deu a vida por ela. Eu vejo hoje homens e mulheres dizendo, eu daria a vida pelo meu filho, mas não daria pelo esposo ou pela esposa. Jesus não. Jesus deu a vida por sua noiva. Ele amou de tal forma que foi até morte de cruz. Nenhum amor inferior a esse é o amor do tipo de Deus. Às vezes a mulher, na tendência de querer ganhar seu marido para Deus, ela prega demais. Nenhum homem vai ser ganho por sua pregação. Nenhum homem vai se converter pela pregação da mulher. Mas se a mulher for sábia e tratar bem, ser responsável, boa dona do lar, se a mulher entender que ela é mulher, embora o mundo precise de mulheres no campo, no mercado, ela continua sendo mulher. E os homens precisam ser homens, provedor, intercessor, protetor. Os homens precisam ser a segurança de um tanto de mulher que precisa de segurança. Se quer ganhar o marido, trate bem, cuida dele, lava a roupa dele, faz uma comida boa. Entendeu? Não dá aquele angu para ele comer e se contente com isso. Irmãos, um arroz bem feito vale ouro. Não precisa muitas coisas às vezes. Só precisa dedicação. Então o Senhor fala com as mulheres através de um provérbio. Ele usa o provérbio 31 para falar que tipo de mulher as mulheres têm que ser. Ele usa aquele capítulo para dizer as melhores coisas, a excelência da mulher. Que
Que tal nós chegar aqui no final deste ano que agora começou e os homens darem o seu testemunho? Na minha casa, eu tenho a mulher 31, sábia, responsável, amada. Os filhos olham para ela e sentem prazer em dizer: essa é minha mãe. Até o adolescente, se você levar ela para a escola, o filho para a escola, o adolescente vai dizer: isso aqui é minha mãe. Hoje os adolescentes, eles têm as expressões dele. Solta aqui, uma quadra antes, uma quadra depois. Pelo amor de Deus, não faz eu pagar mico, mãe. Pai, me larga, me solta. Solta minha mão, solta minha mão. A gente ama os filhos, mas eles têm um entendimento diferente. Isso às vezes começa já aos 6 anos. Eles já são assim. Eles são precoces na incomodação. Quer ganhar o marido, tratar bem. Aleluias. Tempo de restauração começa quando eu entendo que algumas coisas na minha vida não estavam bem, estavam erradas. E elas são mudadas. Mudadas pelo poder de Deus. Tempo de restauração é o tempo quando alguém reconhece que não pode viver mais uma vida no pecado. Alguns anos atrás, eu lembro de um fato muito interessante. A menina, jovem, casada, ela teve uma discussão com o esposo. Então era praticamente meio-dia, num horário de intervalo do almoço no trabalho, e ela brigou com o esposo. Ele foi para casa, ela mandou ele pegar as coisas dele, ir para casa da mãe dele, do irmão, para algum lugar. Eram quase 1h da tarde. Ela reencontrou um ex-namorado, 5, 6 anos atrás. E aí ficou com ele. O ficar de hoje não é o ficar de 90. Foram para o motel, saiu, feliz, vai recomeçar a vida. 3h da tarde, vai numa igreja. Agradecer a Deus. Uma igreja evangélica, irmão. Das neopentecostal, não vou dizer o nome. Mas abre de tarde. Daqui a pouco, foi o que eu já disse. Vai agradecer a Deus. Porque Deus tirou aquele marido que não prestava e deu o amor da vida dela de volta. 5h da tarde, ela está contando para mim e para a irmã Claudete a proeza, feliz da vida, e queria que nós orássemos por ela. Eu queria fazer a extrema-unção. Ela viveu esses altos e baixos por 2 anos. Trocar de namoro, trocar de esposo, viver uma semana, viver 1 mês, voltar para o esposo, vai, volta, sai, troca. Por 2 anos ela viveu essa história. Um dia ela disse que não sabia mais o que fazer da vida. E aí ela entendeu. Quando veio conversar novamente, conversava frequentemente com a gente. Mas ela entendeu que precisava entregar sua vida a Jesus. Então ela entregou a vida a Jesus. Pediu graça para nunca mais voltar àquela prática passada. Pediu que o Senhor a ajudasse. Nós oramos com ela. A irmã Claudete impôs as mãos sobre ela. Oramos. Foi um tempo tão precioso de oração. Depois houve mudanças na empresa. Ela saiu, foi dispensada. E eu acho que 2 ou 3 meses atrás, eu encontrei ela aqui nessa estrada, a Estrada Corcunda. E ela veio me dizer que está casada, que tem 3 filhos, que serve a Deus, que o esposo dela é um homem de Deus e que ela está vivendo uma vida abençoada, que a melhor escolha da vida dela foi um dia entregar-se a Jesus. Eu quero te perguntar hoje,
Qual é a vida que você vive? Será que é uma vida de relacionamentos pecaminosos? Será que é a vida longe e afastada do Senhor? Qual é a vida que você vive? Quando nós abrimos hoje essa cruzada falando sobre tempo de restauração, eu quero te dizer que Deus pode mudar toda a história da tua vida. Aleluias! Tudo! Não importa o quanto você foi pecador, o amor de Jesus te alcança. Aleluias! Não importa o quanto você está em problemas, em crise familiar, mal com a esposa ou mal com o marido, o amor de Jesus te alcança. Aleluias! Há algo que Ele pode fazer e Ele quer fazer. A pergunta é: você está disposto a ser tratado pelo Senhor? Você está disposto a deixar e permitir que o Espírito Santo mude áreas na sua vida, áreas que você não pode mudar? Deus pode fazer um milagre hoje. Você está aqui, talvez você veio, uma ideia, um culto festivo, nós vamos ter ceia, nós temos isso, nós temos aquilo, ok, é tudo bonito, é verdade, mas eu quero te falar de algo maior, algo superior. Deus quer ter um encontro pessoal contigo. Ele quer te tomar nos seus braços, te abraçar e dizer o quanto Ele te ama. Ele quer dizer que dos teus pecados Ele não lembra mais, mas Ele tem uma novidade de vida para ti. Você pode ser hoje abençoado, e eu quero que você seja abençoado. A vida é nova, viu, Cíntia, Andreina, Lucas e Leonardo. Aceitar Jesus, convidar Jesus a ser o Senhor da tua vida, é dizer não a tudo que é tipo de pecado. Vocês são todos jovens, viu? O mundo é cheio de oportunidades. As pessoas vão procurar o pecado a vida inteira. Muitas vezes vão querer usar a vida de vocês, caminho de drogas, de vício, qualquer outra coisa. Mas hoje algo novo está acontecendo, viu, Lucas? Viu, André? Está acontecendo algo novo, Cíntia. O Espírito Santo vai entrar na tua vida, vai entrar na vida de cada um de vocês. Quando nós convidamos Jesus a ser o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Viu, Leonardo? E vocês vão perceber que tudo vai ser novo. Não é a voz da consciência só, é a voz do Espírito falando com vocês todos os dias e dizer: não faça isso, anda por esse caminho. Tu não precisa mais de droga, de sexo, tu não precisa mais de coisas do mundo, da impiedade para ser feliz. Você precisa de algo, você precisa de Jesus. Vocês são novos, não sei se conheceram, mas houve um cantor famoso, Cazuza, que viveu a história dos pecados e a mesma tragédia para a morte. Deus você está chamando hoje para a vida com Jesus. Aleluias.